E aí, gente? Então, esse vídeo vai ser pra falar sobre coisas da faculdade. Então, coisas que as pessoas me perguntaram por direct de alguma forma, ou amigos meus que me mandaram mensagem, ou pessoas da minha família mesmo, ou amigos muito próximos. Então, esse vídeo vai falar sobre, primeiro, as minhas impressões sobre a faculdade e tudo mais. E segundo, sobre coisas burocráticas e coisas, disciplinas e tudo mais, coisas que não tem pretensão de mudar. Então, talvez daqui a alguns meses vocês falem comigo de alguma forma e eu fale, meu Deus, as minhas impressões sobre a faculdade eram totalmente diferentes e tal. Então, é isso. Então tá, vamos começar. Primeiro, eu faço letras na USP e eu estudo na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, no meu prédio tem filosofia, ciências sociais, letras, história e geografia. Sim, completamente de humanas. Um pouquinho sobre a FEFELESH. Nós somos um bloco, mas temos 4 prédios diferentes, mais ou menos isso. Então, nós não estudamos todos no mesmo lugar, nós temos prédios diferentes, mas que são meio que grudadinhos, assim. Então, é meio difícil de explicar, mas é mais ou menos isso. Então, por exemplo, tem só o prédio de letras, tem o prédio só de história, o prédio de geografia e o prédio de ciências sociais e filosofia, que é junto. Então tá, algumas coisas sobre a FEFELESH. Temos a Biblioteca Florestan Fernandes, que é uma das maiores da América Latina em acervo, então tem mais de 400 mil livros. E lá é incrível, tipo, não é a mais bonita no sentido estrutural e de decoração e tudo mais, mas o acervo é incrível, é maravilhoso, tem uns livros, sério, sensacionais. E no prédio de letras a gente tem a área de convivência, que é um espaço estudantil que foi reservado pra gente, então tem sofá, tem cadeira, tem... alguns tem mesa de ping-pong, tem mesa de sinuca. Os alunos vão pra lá, alguns pra estudar, alguns pra ficarem batendo papo e tudo mais. A gente pode escrever nas paredes, então essa área é reservada pra gente. E o que mais? Além disso, tem a outra biblioteca, que é a Brasiliana, que não é da FEFELESH, mas ela fica bem próxima ao nosso prédio. Então acaba que sempre tem gente da FEFELESH lá e de todos os outros cursos também, mas é porque é realmente muito perto do nosso prédio. Que é uma que eu postei no Insta, inclusive, que tem uma vista maravilhosa, tipo, é linda e tal, tem um café lá dentro, tem uma livraria que vende tanto livros avulsos quanto livros da EDUSP, que é a editora da USP. Além disso, já aproveitando para fazer um link, dentro da USP tem a EDUSP, que é a editora da USP, e nós temos desconto nos livros de lá. Eu fui lá conhecer a editora, é muito legal, eu fiquei bem apaixonadinha, assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa parte de editoração e tal. Então, eu achei bem legal. É bem grande até, fica na Praça do Relógio. Pra quem tem uma noção mais ou menos da faculdade vai entender, pra quem não tem, não faz a menor diferença. Eu mesma, há algumas semanas atrás, não teria, mas eu estou falando porque, né, vai que alguém fica curioso, enfim. Além disso, uma coisa sobre a USP. Tem loja de souvenir em todo lugar. Então, tipo, loja de souvenir é loja que vende estojo, caneca, garrafa, moletom, camiseta, short, agenda, caneta, tudo da faculdade, chaveiro. E assim, no prédio de letras tem um, no CP, que é o Centro de Práticas Esportivas, que eu já vou falar mais pra frente, tem outro. Em todo lugar tem, isso é tipo uma praguinha que tem lá dentro. Além disso, eu já fui em alguns prédios da faculdade. Eu já fui na FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é muito bonita, por sinal. Fui na ECA, que é a Escola de Comunicação e Arte. Não tenho certeza se é isso, mas é onde tem cinema e esses cursos, assim, muito legais. Inclusive, é onde tem a KIB, que eu já vou adiantar pra vocês. A KIB é uma tradição da faculdade. Tem toda quinta-feira, se chama Quinta e Breja. Então, é na prainha da ECA, que é uma área de convivência ao ar livre da ECA. Então, sempre tem, toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, tem a KIB, que é lotada, por sinal. Eu também já fui no IAG, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica, e logo ao lado tem o Instituto de Oceanografia, que inclusive tem um museu. Algumas considerações. Por exemplo, existem institutos ou prédios que o acesso é restrito a alunos do curso. Então, por exemplo, o Instituto de Astronomia e Geofísica é um desses. Tem um colega meu que faz astronomia lá e ele tava contando pra gente que, tipo, existem algumas salas na USP, alguns laboratórios e tal, que são muito restritos porque, por exemplo, tem gravidade reduzida ou tem algumas especificidades que não tem em muitos lugares do país. Então, o acesso é meio assim, não dá pra entrar de qualquer jeito.
Além disso, na faculdade tem banco, restaurante, a Marinha, o Instituto Butantan e a Academia de Polícia são lá dentro. Talvez tenham outras coisas que eu ainda nem sei, nem descobri, mas por hora é isso que eu sei. Tem 3 portões, o portão 1 é o da entrada principal, que é o onde tem a Academia de Polícia de um lado e a FUVEST do outro. Aliás, meu amigo Bruno me contou uma coisa, que dizem que quando você passa na FUVEST uma vez, você passa na FUVEST todo dia, porque pra entrar pelo portão você tem que passar na frente da FUVEST. Então, além disso, sobre como entrar na FUVEST. Tem um monte de entrada de pedestre espalhada, tem algumas entradas de carro e passa, eu não sei dizer quantidade de número pra vocês exato, mas assim, eu já devo ter contado uns 8 a 10 ônibus diferentes que passam dentro da faculdade. 2 deles, que são o 8022 e o 8012, são gratuitos para os alunos. Então a gente passa cartão BUSP e desce na estação de metrô do Butantã. É bem tranquilo, tem ônibus, a rotatividade passa o tempo todo, os ônibus param meia-noite, eu acho que é na hora que fecha a estação de metrô. Além disso, considerações importantes sobre a faculdade. Primeiro, tem muito mato. Muito mato. E assim, é um mato bonito, claro, tem muitas flores, árvores, parece uma floresta encantada e tal. Mas assim, à noite eu passo um pouquinho de cagaço pra andar lá. Eu não... Dá um pouco de medo. E segunda coisa, na Semana da Calorada teve festa da Atlética na sexta-feira. Na verdade, teve festa todos os dias na faculdade. E tem, na verdade, mas na sexta-feira foi a festa da Atlética, que foi uma das que eu fiquei. E aí, meia-noite e pouco, os prédios fecham. E não contaram pra nós, meros calouros, que os banheiros também fecham, porque eles ficam dentro dos prédios. E aí, você tem que o quê? Fazer xixi no mato. Então, você que está indo pra uma festa da FUVEST, ou que vai algum dia, ou que tem a intenção de ir, saiba, tem que fazer xixi no mato, porque quase nunca tem. Então, por exemplo, depende muito de onde é a festa, de como acontece. No prédio das Ciências Sociais, eles fecham e deixam sua área de convivência aberta, então não tem banheiro. Já no prédio da FAO, quando tem festa lá dentro, os banheiros ficam abertos, mesmo que seja na área de convivência deles. Então, vale a pena estar informado sobre isso. Uma outra coisa que devemos falar sobre: comida. Temos bandejões. Temos 4 na faculdade: o central, o de física, o de química e o da prefeitura. Eu só fui até hoje no central e no de química, porque são os mais próximos do meu prédio. O de física e da prefeitura são bem longinhos, então acho mais difícil algum dia eu ir lá. Mas, de qualquer forma, tem 4. Sempre ficam lotados. É R$2 o almoço, R$2 a janta e 50 centavos o café da manhã. As opções vegetarianas são muito boas. Eu não sou vegetariana, mas ultimamente eu tenho reduzido bastante a carne, então existem semanas que eu como quase todos os dias prato vegetariano, que é muito bom. Às vezes tem macarrão com queijo, às vezes tem hambúrguer de lentilha, às vezes tem opção de soja com cogumelo, é bem gostoso, vale a pena experimentar. E existem algumas coisas na faculdade que são bem peculiares. Então, por exemplo, existem alguns grupos do Facebook que são pra falar de, talvez, inutilidades, digamos assim. Então, por exemplo, existe o grupo das aranhas da faculdade. Por quê? Porque na USP tem aranha e teia de aranha em tudo quanto é lugar. Então, às vezes as pessoas estão passando por um lugar, elas tiram foto e mandam pro grupo da faculdade e eles postam isso. E além disso, tem um grupo de ódio aos speed bikers, porque quase todos os dias alguém na faculdade é atropelado por causa deles. Tem ciclovia dentro da USP, então muitas pessoas vão treinar lá dentro, muitas mesmo. E acaba que vira e mexe, alguém é atropelado, quase atropelado, ou é xingado, ou enfim, acontece algum problema entre speedbikers e alunos ou pessoas que trabalham na USP. Uma outra coisa. Sobre as festas da faculdade. Porque tem muita festa na faculdade. Sim, tem muita festa na faculdade. Principalmente, acredito eu, que no campus do Butantã, porque são muitos cursos. Todos os cursos que tem em São Paulo são aqui, tirando medicina, que é na Pinheiros, que é do lado praticamente, e direito, que fica na Sanfran, né? O direito na Sanfran, na verdade, que fica lá no centro. Eu não sei direito onde fica, mas, enfim, fica bem distante na Sanfran, que é São Francisco. E então todos os outros cursos são concentrados lá. Tem festa todos os dias da semana. Às vezes tem mais de uma festa no mesmo dia. Então, às vezes tem festa de física, biologia e, sei lá, letras. Então, as pessoas costumam migrar muito. Toda quinta-feira tem a quibe, que já é tradição. E o que mais? Tem muita maconha, sim. Tem muito álcool, sim. Tem muito todo outro tipo de droga, sim. E
é isso. Não esperávamos muito diferentes. Tem um amigo meu da faculdade, que é o Levi, que ontem a gente tava conversando. Daí ele falou assim... A gente passou pra um pessoal que tava fumando. Aí eu falei, você fuma? Aí ele falou assim, não, nunca fumei. E você? Eu falei, não, também nunca fumei. Aí ele falou assim, mas se eu for no médico algum dia, eu vou falar que eu sou um fumante passivo. Porque, tipo, só tá aqui na faculdade já é ser um fumante passivo. Então, assim, as pessoas fumam muito, 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 muito. Em todo lugar tem gente fumando e dizem que a Fefeleste é a maior concentração disso. Então, às vezes, o meu prédio fede a maconha. Mas fazer o quê, né? Fatos da vida. Além disso, algumas coisas sobre a Fefeleste que eu gostei muito de saber. Primeiro, a bateria é muito legal. Tem uns instrumentos bem diferentões, assim. Segundo, eles têm cursinho comunitário, então é muito legal. Vira e mexe a gente vê um pessoal, uns aluninhos passando por lá e tudo mais. E eles também têm aula para refugiados, para ensinar português. Isso também é muito legal. E, além disso, tem os intercambistas que a gente sempre recebe. Durante essas semanas da faculdade, eu vi algumas pessoas. Eu vi uma inglesa, uma tcheca, um chinês, um coreano e... eu vi mais alguém que eu não vou lembrar. Mas enfim, eles são... lembrei, um alemão. Só que todos esses eram da Fefeleste, menos o alemão. Ele era da FAO. E é isso. Então, assim, sempre tem muita gente no campus que não é do país e que tá disposto a conversar, fazer amizade e tudo mais. Isso é bem legal. Acrescenta bastante. Sobre a Semana da Calorada. Teve futebol de sabão, teve cervejada, teve karaokê, teve bastante oficina, palestra, aula magna. A gente teve contato com alguns professores, a gente conheceu alguns professores, a gente entendeu um pouco mais sobre os intercâmbios e tal. Uma coisa falando sobre isso que eu vou poder falar com mais propriedade, se tratando da Fefeleste, mas a Fefeleste tem convênio com mais de 270 faculdades estrangeiras, então tem um programa de intercâmbio, tem muito incentivo a grupo de pesquisa, iniciação científica, que mais? Fazer cursos de cultura e extensão. Então, por exemplo, eu tô inscrita em tcheco e armênio, começo essa semana. Isso é bem legal. Eu faço italiano na faculdade. Não é minha habilitação, já vou explicar mais pra frente o que é isso, mas eu tenho feito. Então, tem muita matéria optativa que você vai fazer até em outros departamentos ou em outros prédios. Então, por exemplo, tem uma área técnica de letras que a gente estuda, que é a linguística. E dentro dessa área tem a neurolinguística, então algumas matérias você vai fazer no prédio de biologia. Tem sociolinguística, que você vai fazer no de psicologia. Tem a parte de linguística educacional, que você vai fazer algumas matérias na faculdade de pedagogia. Então, assim, é bem diversificado. Alguns professores liberam matéria optativa até para o prédio de matemática. Então, tem bastante opção. E deixa eu ver o que mais tem de legal. Uma coisa muito, muito legal, que assim... eu até deixei um tempinho pra falar separado, que é o CP, que é o Centro de Práticas Esportivas, se eu não me engano. Cara, lá é incrível, assim, é surreal. Tem 7 quadras só de tênis, tem academia, tem 2 fechadas, cobertas e uma ao ar livre. Tem pista de corrida, tem raia olímpica pra remo, tem a piscina olímpica para o pessoal treinar natação, hidroginástica. E assim, lá dentro tem muita coisa. Então tem aula de yoga, tem musculação, tem tênis, vôlei, judô, fit dance. Eu nem vou lembrar tudo que tem. Tem basquete, tem muita, muita opção. Alguns são gratuitos, outros você paga tipo R$45 o semestre, que é tipo R$7,50 por mês. E tem aula amanhã e à tarde. Acho que algumas coisas talvez tenham aula à noite, mas eu não sei dizer com propriedade. Mas enfim, é incrível. Eu fui lá correr esses dias, é bem legal. Quem diria que lá estaria correndo, hein, pessoal? Mas é isso, é muito incrível lá. Tem cantina, tem os vestiários, que são ótimos, aliás. Então, é bem sensacional, assim. Eu fiquei bem chocada com a estrutura. Vale muito a pena conhecer, se vocês tiverem a oportunidade. Além disso, na faculdade tem o Sinusp, que é o cinema. Às vezes tem pré-estreia da própria faculdade, às vezes eles reproduzem filmes nacionais, às vezes eles reproduzem, sei lá, filmes censurados na época da ditadura. Então tem programação toda semana, tem 8 museus dentro da USP e tem mais 2 fora, se eu não me engano. Que mais que eu posso dizer sobre? Tem a Atlética da Fefeleste, que é muito ativa, digamos assim. Então tem muito esporte legal, tem rugby, tem vôlei, tem basquete, tem as cheerleaders, que é bem legal também. Então, eles sempre incentivam muito, principalmente por causa da saúde mental e, enfim, todo esse processo de faculdade, pressão e tudo mais.
Então, eles são bem participativos, assim, a Atlética faz questão de estar sempre envolvida. Também tem o CAEL, que é o Centro Acadêmico. O que mais? Eu não sei se tem muito mais coisa pra dizer sobre. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Ah, tem uma coisa muito importante pra explicar sobre. Duas, aliás. A primeira é sobre faculdade de letras. Uma grande interrogação. O que se estuda na faculdade de letras? Então tá, primeiro, vamos desmistificar algumas coisas. Não, eu não tenho aula de gramática. Então, eu não tenho aula de gramática igual a gente estuda na escola. Pelo contrário, os meus professores pressupõem que eu já sei esse tipo de coisa. Então, eu não tenho aula sobre isso. Eu posso pegar algumas optativas sobre, por exemplo, como dar aula de gramática ou como ensinar crianças, como alfabetizar crianças e tudo mais. Mas não é uma matéria que eu tenha na faculdade. Outra coisa, eu não estudo literatura tipo romantismo, realismo, trovadorismo. Eu estudo sobre como fazer análise de poemas ou como fazer uma análise literária. Então, existe uma coisa que a gente tem nas primeiras semanas de faculdade que é entender o que é uma análise e o que é um comentário. São coisas diferentes. Então, eu também não tenho aula de literatura propriamente dita na faculdade assim. O que mais? Sim, temos que ler muitas coisas na faculdade. Então, eu tenho uma professora, por exemplo, que passou um pequeno poema de 70 páginas. Sim, o poema tem 70 páginas. Por exemplo, para minha aula de estudos clássicos, a gente tem que ler Ilíada e Odisseia e tal. E a professora falou, leiam só o primeiro canto da Ilíada por enquanto. E tem, tipo, 20 páginas. Só que assim, aí você fala, poxa, 20 páginas é tranquilo. Só que assim, é mitologia pura. Então, cada verso que você lê tem toda uma história de mitologia por trás. O que é muito legal, mas assim, dá muito trabalho de estudar, não é simples igual as pessoas pensam. Então, tem que ler muito sim. Outra coisa sobre a faculdade de letras. Pessoas que convivem comigo, que são sempre próximas de mim, já me ouviram falar várias vezes sobre ciclo básico, habilitação, primeiro semestre e tudo mais. Então, vamos esclarecer algumas coisas também. No primeiro ano, calouros não tem aula na sexta-feira. Então, eu tenho aula de segunda a quinta. Eu era do noturno, então eu estudava das 7h30 às 11h, porém agora sou do matutino, então eu estudo das 8 ao meio-dia. Então é isso, eu tenho aula a partir das 8 da manhã. Eu tenho 2 aulas de 1h30 e eu tenho aula com o mesmo professor, segunda e quarta, terça e quinta. Isso é por causa do ciclo básico, que é só no primeiro ano, depois eu começo a ter aula com um professor só durante o dia, para algumas matérias, claro. Isso varia muito no curso. Outra coisa, minha grade é aberta, então a partir do segundo semestre quem monta a grade somos nós. E sobre habilitação, o que acontece é o seguinte... No primeiro ano, você tem 4 matérias introdutórias, que é Introdução aos Estudos Clássicos, Introdução à Língua Portuguesa, Introdução aos Estudos Literários e Elementos da Linguística. No final do ano, você tem uma média, eles computam seus créditos, computam a sua média, e você tem que escolher alguma habilitação. Vamos por partes. Primeiro, existem 4 subdivisões dentro disso. Você pode ser só bacharel ou licenciado também. Licenciado é para dar aula, bacharel é tipo tudo menos dar aula. Outra coisa, você pode fazer uma dupla habilitação ou uma simples habilitação. Uma dupla habilitação, você sai habilitado em português e algum idioma. Uma simples, você sai habilitado só em um idioma, seja ele português ou outro idioma. Eu não vou saber dizer de cabeça quantos idiomas a FEFELESH disponibiliza para o curso de letras, mas creio eu que seja algo entre 18 e 22, mais ou menos. E é isso, tem armênio, tem coreano, japonês, grego, italiano, francês, alemão, russo, inglês, português e por aí vai. Eu ainda não sei a minha habilitação, provavelmente vai ser algo entre italiano e francês, se eu conseguir a média pra isso. E aí é que tá, você não escolhe o seu idioma, você não escolhe a sua disciplina, e você meio que não escolhe se você vai fazer dupla ou simples habilitação. Tudo isso depende da sua média. Por isso, os veteranos recomendam que calouros não peguem matérias optativas no primeiro ano, justamente para estudar e conseguir uma boa média para escolher a habilitação que quer. Então, é isso que acontece. Às vezes você escolhe uma habilitação e depois você declina, como a gente chama, que é sair do curso e escolher alguma outra habilitação ou ficar no português mesmo, por diversos motivos. Às vezes a pessoa não gosta, às vezes é diferente do que ela pensou que seria, ou enfim, ela decide por outra área. Além desses idiomas, tem uma habilitação que pode ser linguística, que é para estudar os fenômenos da língua e a língua em si. Sobre linguística, existe um negócio na faculdade que dizem que é ou você ama ou você odeia. Então, é isso. Ou você ama ou você odeia. Eu paguei língua porque eu achei que eu não iria gostar na faculdade e eu tenho gostado muito. Eu tenho achado muito interessante, é muito incrível. É sobre construção de língua e como
a gente fala, da forma que a gente fala e por que a gente fala e... Enfim, é sensacional, sério. Saibam sobre linguística, é muito bom, mesmo sendo um assunto meio técnico. Então é isso, eu ainda não sei minha habilitação. Não sei se tem algumas coisas pra falar. Uma coisa que as pessoas têm me perguntado é tipo, mas você tem entendido o que os professores falam em sala de aula? Cara, então, entender a gente entende. Mas assim, existem coisas que eles citam que eu preciso estudar quando eu chegar em casa. Por exemplo, eu entrei na faculdade e não sabia que era Chomsky. Desculpa se você sabe quem é Chomsky, incrível. Eu não sabia, tive que pesquisar, descobri que ele é um cara incrível, sensacional. Ele é considerado o pai da linguística moderna, um dos pais da linguística moderna. Ele era doutor, deu aula no MIT. Incrível, que homem. Mas assim, não sabia quem era. Existem alguns outros teóricos que a gente estuda muito na faculdade, mas eu não sabia quem era. Então, assim, existem pessoas que você conversa e você vê que elas estão mais avançadas, talvez, do que você e tudo mais. Mas assim, pra mim isso não tem sido um problema, não tenho considerado isso um problema. E é isso que eu tenho a dizer por enquanto. Não sei se tem algo mais a acrescentar. E se eu estou gostando do curso, se eu estou... Muitas pessoas têm me perguntado essa semana se eu estou gostando, o que eu tenho achado e tudo mais. Eu posso estar errada e daqui 6 meses eu falar, nossa, não é isso que eu quero fazer da minha vida e tal, que ruim. Mas no momento eu estou apaixonada, eu não me vejo fazendo mais nada. É um curso maravilhoso, é incrível. Esse final de semana eu tava em São José e eu tava conversando com uns amigos, umas amigas e tal. E eles falam que do jeito que eu falo, dá vontade de estar lá fazendo aquilo. Porque eu estou, tipo, completamente apaixonada, completamente alucinada. Então, eu considero um bom sinal, porque às vezes as pessoas dizem, mas o primeiro ano da faculdade é difícil, é pra você se adaptar, nem sempre você gosta das matérias e tudo mais. E eu estou simplesmente apaixonada. Na Semana da Calorada, a gente teve algumas palestras e aulas magnas sobre a função social, sobre o que desempenhar quando você faz letras e tudo mais. E, tipo, é o que eu quero fazer da minha vida, pelo menos por enquanto. Então, é incrível, eu tenho ficado apaixonada, eu fico besta nas aulas, eu ainda não acredito. Eu ainda não acredito que eu estudo na USP, eu ainda não acredito em nada, na verdade. Eu tô bem bestinha ainda, mas eu tô muito feliz, muito grata. E tem sido incrível, sério. E, eu tô muito apaixonada pela faculdade. Então, pensem em fazer letras, porque é um ótimo curso. E se vocês não pensam em fazer letras, pensem pelo menos em fazer alguma coisa que vocês gostem muito, porque eu acho que vale muito a pena, pelo menos por enquanto. E porque você é muito melosa, porque você tá falando sobre gostar de um curso, mas a gente tem que trabalhar pra ganhar dinheiro e nem sempre a gente gosta do curso. De fato, nem sempre a gente gosta do curso, e é o que eu disse, talvez daqui a um tempo eu odeie. Mas no momento, gostar do que você tá fazendo facilita muito a vida. Então, é incrível, sério. E é isso, acho que é isso. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, se vocês querem saber alguma coisa, me mandem mensagem. Então, é isso. Beijos.